Estamos de volta com o Pauta Especial e voltamos a conversar sobre qual é a melhor alimentação que podemos dar aos nossos filhos nas escolas. Essa conversa que nós estamos tendo aqui com a nutricionista Marcela Jardim Cabral. Marcela, o que é que as mães podem fazer para montar uma lancheira, mas uma lancheira que a gente possa dizer, olha, essa lancheira vai agradar a criança, vai agradar as mães e aos nutricionistas também? A gente pode elencar. Um dia na semana a gente escolhe para mandar um biscoito. Eles gostam muito de biscoito. Pode ser qualquer biscoito? Não, precisa ser um biscoito sem recheio, certo? Biscoito sem recheio, pode ser de leite, pode ser de chocolate, contanto que ele não tenha recheio por causa da ingestão da gordura trans. Gordura trans. Mas Isso. o biscoito vem lá dizendo, olha, sem gordura trans, e vem enorme aquilo ali. Mas não necessariamente é verdade aquilo que eles estão colocando lá. Tá, pode não ter a trans em si, mas você vai lá ler no rótulo, nos ingredientes, tem uma lá que é prima irmã da trans e vai fazer tanto mal quanto a trans. Então, a gente prefere prioritariamente que seja um biscoito sem recheio. Manda um dia biscoito sem recheio com suco, aí escolhe um dia. Um dia na semana vai ser o dia da fruta. Então, a minha filha vai levar, meu filho vai levar fruta para a escola. Pode ser a terça, pode ser a quarta, pode ser a quinta. Escolhe um dia. Ele vai levar fruta e algo mais, que ele só com a fruta não vai ficar saciado de início. Bota a fruta em um sanduíche, faz umas substituições dessas, umas trocas, O né? sanduíche pode ser com queijo e presunto, só queijo, queijo amarelo, queijo branco, enfim. Pode ser o queijo que a gente utiliza muito, que é o queijo mussarela, que não tem tanto teor quanto outros queijos, mas também não é um queijo que as crianças não vão fazer nenhuma dificuldade de comer. Vão comer tranquilamente. Queijo mussarela. Quanto ao suco, o suco ele tem um prazo de validade. Eu posso fazer suco muito antes, faço na hora dele sair, enfim. O bom era que a gente conseguisse ter o suco na escola, feito na hora, com todas as vitaminas e os minerais da fruta natural. Só que lá é inviável, na maioria das cantinas não existe, né? Então pode ser um suco de polpa, que aí vai ser natural, mas processado, né? Então não vai ter tantas vitaminas, mas a gente está priorizando a ingestão desse suco. Olha, Marcelo, eu queria voltar a conversar um pouco mais sobre a gordura trans. Por que ela é tão colocada como uma vilã? Aí, o que é que de fato acontece com a ingestão da gordura trans? A gordura trans, ela aumenta o colesterol ruim e ela diminui o bom. Se a gente for pensar, a margarina, ela é rica em gordura trans. E a manteiga, ela é rica em gordura saturada e colesterol, porque ela é de origem animal. A margarina, ela é de origem vegetal, né? Então, se a gente for pensar, a manteiga, ela é rica em gordura saturada. Mas o que é que a gordura saturada traz de prejuízo para a gente? Ela aumenta o nosso colesterol ruim. E a margarina, em contrapartida, aumenta o ruim e diminui o bom. Então, vamos fazer uma balança de pesos e medidas. A margarina está piorando a nossa saúde 2 vezes. Então, a gente tem que pensar. Quer dizer, nem gordura animal e nem gordura vegetal nesse caso. A gente tem que fazer um balanço, né? A gente escolhe o que vai ser menos ruim na nossa questão, que seria a manteiga. Então, a gente come manteiga com moderação, em detrimento de comer a margarina ou a gordura vegetal hidrogenada. Pois é. Quais são essas gorduras primas irmãs que a gente poderia elencar aqui? A gordura trans, no caso, a gordura interesterificada, que é uma transformação do grupo, da formação da gordura. Bom, uma alimentação balanceada, naturalmente, a gente vai observar com algum tempo depois de que essa criança pode ter uma modificação até de comportamento ou não. A longo prazo, sim, acredito que sim. Mas, assim, acho que estaria mais ligada com a questão não só do comportamento, mas de como a gente falou das doenças, né? Das doenças crônicas. Elas são muito mais importantes do que a questão do comportamento. E aí a gente estava conversando dos lanches, mas a gente fugiu um pouco do assunto. Voltando. Isso é verdade. Quais são as opções? Lanches. A gente tem outras opções. A gente pode incluir no cardápio das crianças os iogurtes, que são importantíssimos, porque são fontes de cálcio e de proteína. A gente pode incluir os cereais matinais. A gente pode fazer um achocolatado caseiro, que vai ter uma fonte melhor de proteína e vai ter um teor menor de açúcar, e mandar para as crianças. A gente pode incluir, por exemplo, um bolo de cenoura. A gente está incluindo o vegetal na alimentação. Ah, mas bolo de cenoura em si ele não vai querer. Bolo de cenoura, a gente bota uma calda, bem pouquinho de chocolate. Tudo isso para estimular novos hábitos alimentares. Ou seja, esses hábitos, na verdade, são uma extensão dos hábitos alimentares que você tem na sua própria casa. Isso. Não pode ser um anômalo, uma criatura, um monstro que você cria
só para a atividade escolar. Exatamente. O que acontece? Se o pai ele toma refrigerante todos os dias da semana, como é que você vai dizer que a criança não vai poder tomar refrigerante? Não existe. Você precisa educar sendo o exemplo da educação, né? A gente não pode dizer a ele, não coma chocolate, que chocolate faz mal. Mas todo dia depois do almoço você come uma barra de chocolate. Então a gente não pode fazer dessa forma. A gente também tem que ser um exemplo. E a gente tem que pensar, não, só as crianças que vão ficar doentes. Não é. Nós também, com a nossa alimentação péssima, que eu diria assim, que a alimentação hoje em dia, ela está voltada para os hábitos alimentares voltados para a indústria, produtos fast food, com gordura, açúcar. Então, a gente precisa mudar os hábitos alimentares da família. Não adianta a gente investir só no hábito alimentar bom das crianças e não da família. Agora, um pouco de criatividade pode ajudar nesse caso, né? Ou seja, desenhos, figuras, com a alimentação pode ajudar nessa assimilação, nessa aceitação, porque vai ter também um trabalho de convencimento. Isso, mas assim, seria um pouco difícil na estrutura que a gente tem hoje de cantina, né? Que a criança vai lá e compra o seu lanche. Não teria como assim. Seria mais fácil se a gente tivesse um serviço de nutrição na escola, por exemplo. Tem uma nutricionista, tem uma cozinha, um refeitório, tudo adaptado. Isso, de fato, precisa fazer parte do projeto pedagógico da escola. Isso. Então, a gente conseguiria incluir, né, as figuras com por exemplo, no almoço a gente colocaria um arroz com carinha, um macarrão fazendo os cabelinhos e a salada lá também, decorando o prato. Isso ia ser uma forma de estimular, né, a ingestão de novos alimentos e a adoção de hábitos alimentares saudáveis. E a associação desses alimentos a coisas boas, né? Exatamente. Coisas que são interessantes para o universo da criança. Bom, para além dessa questão dentro do próprio projeto pedagógico da escola, em alguns estados, em alguns municípios, isso já é lei. Isso. Seria de bom grado aqui em Alagoas, aqui em Maceió? Seria essencial, né? Infelizmente, a gente não tem nenhum estado, nenhum município do Nordeste. Do Nordeste? Nenhum estado nem município? Não. A gente tem no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em Ribeirão Preto, em São Paulo, no Paraná, Florianópolis, mas a gente não inclui nenhum do Nordeste. O que é que, de fato, essas leis inibem? É a gordura? É a fritura? É o refrigerante? Isso, o açúcar em excesso. E qual é a proposta da cantina saudável? Não é só ofertar uma alimentação saudável, é também educar as crianças. A cantina em si não precisa, ela não faz parte da escola, ela é só alugada para o dono, mas ela pode também se adaptar para esse estilo de vida que está acontecendo na modernidade, né? Então, existe inclusive um manual disponível na internet para que todos tenham acesso. Como ter uma cantina saudável. Explica lá quais são as opções de lanche, a forma de higienização dos alimentos. Em que site está inserido isso? A gente encontra lá colocando, é só colocar a palavra-chave, cantina saudável, aparece um arquivo do Ministério. Isso bem fácil. Em qualquer site de busca? No site de busca, exatamente. Agora, Marcela, nós temos sempre um problema. Isso tudo que nós estamos falando serve para a alimentação para as crianças da rede pública de ensino, por exemplo? A rede pública ela é diferenciada, né? A rede pública ela tem o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Que é o PNAE, que a gente escuta muito falar nas faculdades de nutrição, nos serviços de nutrição, né? Então, ele é diferenciado. O governo federal, ele repassa uma verba e o município, ele dá a contrapartida do valor dessa verba. E aí, cada município, ele tem a equipe de nutricionista que vai fazer o cardápio, vai fazer uma integração com a agricultura familiar também, né? Também com os comerciantes da área da escola, que também vai aquecer a economia local. Então, a partir daí, ele vai ter um cardápio com todas as orientações preconizadas pelo Ministério de ingestão de energia, de carboidrato, de proteína, de lipídios e dos micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Então, quer dizer, em determinado momento, nós não estamos falando mais de lanche, e sim de uma refeição, de fato, que essas crianças, por muitas vezes, deve ser a única. Exatamente, né? A população de baixa renda tem muita carência de segurança alimentar, que a gente fala.
Não é segurança alimentar de um produto microbiologicamente falando. É segurança alimentar de não ter o que comer dentro de casa. Não é segurança não só higiênica, mas a Isso, segurança de da acesso. sua continuidade. Isso, o acesso ao alimento. Não pode comer hoje e comer daqui a 3 dias. Exatamente. Você precisa comer todos os dias, né? Mas, gente, isso naturalmente se o dinheiro não for revertido em ração para cachorro, né? Em uísque, né? Alguma primeira dama por aí que entenda diferenciar dessa questão. Essa questão diz respeito a um direito que a criança tem e um dever do Estado intervir nessa relação, porque significa um pouco mais adiante problemas de saúde, investimentos, urgência e emergência. Nós estaríamos falando aí possivelmente de crianças com um peso acima do normal. Ou até mesmo abaixo, crianças desnutridas. Ou abaixo, desnutridas. É, porque a gente pensa assim... Nós temos aquelas batatinhas, etc. Aquilo também é só sódio ou tem alguma coisa além? Isso, só isso. Não traz quase nenhum nutriente para a criança, para o crescimento e desenvolvimento. Então, grandes candidatos a hipertensão, diabetes, acidente vascular cerebral. Exatamente. Infelizmente, é a nossa realidade atual. Bom, para a gente não deixar as mães e os pais que estão nos assistindo desesperados, o que é que a gente pode deixar como mensagem? A gente precisa deixar como mensagem que a alimentação saudável ela não acontece do dia para a noite, né? A gente sempre tem que investir numa alimentação saudável. E eu falo sempre que a gente tem que ter 3 pontos importantes na alimentação saudável, que é variedade, moderação e equilíbrio. Aí eu nunca vou poder comer um chocolate que eu tanto gosto, vai poder, mas contanto que você tenha moderação, que você saiba a hora de comer. Deixa essas coisas assim que a gente mais gosta, que tem mais caloria, mais açúcar, mais gordura, para o final de semana. Agora, é importante que a gente não faça da nossa semana o final de semana. Eu como chocolate, como todas as besteiras no final de semana. Mas quando a gente for olhar, comeu durante a semana também. Esse excesso é que a gente precisa Exatamente, regular. A gente precisa ter moderação. Marcela, muito obrigado por sua participação aqui, pelos esclarecimentos, né, para que a gente tenha uma alimentação melhor e, consequentemente, uma vida melhor. Obrigada. Bem, o Pauta Especial termina aqui, mas nós estaremos de volta na próxima segunda-feira e, é claro, eu conto com você.